Vamos para a nossa reunião de número 39, né? Semana passada a gente terminou falando Apocalipse 10. Nós falamos da sexta trombeta e no Apocalipse 10 é um intervalo que João está falando das 7 trombetas. Antes dele falar da sétima, ele é interrompido. E o anjo que aparece para ele fala que antes da sétima trombeta, que lá fala que vai ser consumido o mistério de Deus, importa ou é necessário que ele profetize novamente. Então, o capítulo 11 ao 15, ele está acrescentando, adicionando detalhes do que ele já estava falando. Tem que lembrar disso. Então, agora nós vamos colocar o capítulo 11 e 15 em cima do enredo principal, que é os selos, trombetas e depois vão vir as taças. Agora ele vai profetizar novamente. Ele estava profetizando. O João estava falando do livro da mão do Cordeiro. Aqui ele recebe um outro livrinho. Ele sempre está escrevendo conforme esse documento celestial. Então, nesse próximo livrinho, nós vamos ver o que estava escrito nesse livrinho, que ele comeu. Estava amargo no ventre dele, mas na boca estava doce como mel. Então agora nós vamos ver o que está escrito nesse livrinho. E nós vamos começar hoje o capítulo 11 e parte do capítulo 11 de Apocalipse. Lembrando desse contexto que eu falei agora. Então vamos lá, Apocalipse 11. Versículo 1. Assim. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E considerei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Então, tanto 42 meses quanto 1260 dias são 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras, essas duas testemunhas. São as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Esses dias aí são 3 anos e meio. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. O segundo ai foi a sexta trombeta. Ele está falando que nesse intervalo aqui, ele está lembrando que já foi passado o segundo ai. Então, vamos ler até aí, né? Esse capítulo aí, 11 aí das duas testemunhas, é um capítulo famoso, né? Às vezes polêmico, porque ficam... todo mundo que lê quer identificar quem que é as duas testemunhas. Mas além de identificar quem que é as duas testemunhas, nós vamos ver o que que significa isso nesse período de selos, trombetas e taças. Que o capítulo 11, assim como o 12, que a gente já leu e vai ler de novo, né, que é a mulher e o dragão, é como se fosse um resumo da grande tribulação. Aqui também tem 2 períodos de 3 anos e meio, assim como tem lá. Então aqui é um resumo
o que vai acontecer durante esse período. Que o enredo principal do Apocalipse é a última semana de Daniel, é o dia do Senhor, que dura 7 anos. Então aqui é um resumo do Apocalipse, assim como o Apocalipse 12. A gente já viu a Mulher e o Dragão, nós vamos ver de novo. Então vamos começar desde o versículo 1, ver as partes aí e começar a entender o que está acontecendo aqui. Algumas partes eu acho que é um pouco misteriosa, lógico que tem pregadores que têm suas opiniões, algumas eu não fecho não, deixo em aberto, aí a gente considerar aqui o que eu já ouvi e o que eu penso do Apocalipse 11, né, as duas testemunhas. Por isso que tem essa imagem aí. Primeira coisa, João fala, engraçado que João recebe uma cana de medir, e ele é que mede o templo aí, o santuário, o altar, isso que nele adoram. Então nós vamos ler alguns versículos aí lá do Velho Testamento para entender o que significa medir. Porque medir, quando a gente mede aqui, mas aí a gente vai um pouquinho além. Por que né, só o para que medir? Que é a questão, né? Ele recebeu uma para medir. Está medindo para quê? Ele está medindo um templo físico ou um templo espiritual? Aí nós vamos começar a tentar entender. Então tem alguns textos na Bíblia que mostram esse mesmo ato de medir. E aí a gente pode identificar o porquê Deus manda medir e tentar trazer para o contexto de João. Então vamos ler ali em Ezequiel, tem dizer que Ezequiel 40, capítulo 40 ao 48, ele tem uma visão de um templo que muitos entendem que é o templo da época do milênio, que as medidas são diferentes do templo de Salomão. Então aí é outra questão, mas vamos ver que Ezequiel também viu anjos medindo esse templo. Ezequiel 42, eu vou ler só versículos ali. 42, versículo 15. Igual eu falei, do 40 ao 48 ele tá vindo a luz na época do milênio. Fala assim, tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental e medir ao redor. Agora no 20. E mediu aos 4 lados. Havia um muro ao redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Não, esse aqui é o de Ezequiel. Nós vamos chegar lá. Ele falou que não vai medir o externo. Só estou querendo ler essa parte aqui para mostrar o significado da medição. Aí aqui você vê que nos capítulos de Ezequiel, ele está medindo várias partes do templo, então é para separação. Quando você mede alguma coisa, você define limites. Um campo de futebol mede a grande área. Então estou separando a grande área onde vai ser pênalti e de onde não vai ser pênalti. Então medir aqui também espiritualmente, que é para fazer uma separação. Até aqui é uma parte, até aqui. Se eu meço, vou construir alguma coisa, eu meço um muro, meu muro vai até aqui. Então você estabelece limites, fronteiras. Por isso que eu li esse texto. Nós vamos buscar aqui na própria Bíblia o que pode significar esse medir. Ele não chegou lá com a cana de medir? Medir e aí? Para quê? Fala para João. Determina uma separação, visualiza uma separação nesse templo. Mas nós vamos ver o que é esse templo. Então, um dos objetivos dessa medição, nós vamos trazer para o Apocalipse, é fazer essa separação aí. O Gabriel falou do santuário e do ato exterior. Nós vamos ver se é físico ou espiritual. A gente tem um templo físico que teve lá em Israel, mas tem um templo espiritual que é a igreja e o povo de Deus. A Nova Jerusalém, que é feita de Israel e da igreja, né? Quando nós vemos Apocalipse 20. Mas vamos devagarinho aqui, então. Agora no 45, versículo 1 ao 3. No Ezequiel ele sempre está medindo o templo inteirinho. Demais, quando repartidos a terra por sortes em herança, separareis uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Esta será santa em todo o seu termo ao redor. Está vendo que separou? Aqui será santo. É sempre uma separação, para determinar limites. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor espaço vazio de 50 côvados. Dessa área santa medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali será o santuário que é santíssimo. Então aqui na visão de Ezequiel, ele ia medindo e ele determinou o que é santo
e o que não é santo, santíssimo. Então, estou trazendo isso aqui para ver que essa medição é para determinar limites, fronteiras. Agora no 48, versículo 8, 12 e 15. Ali faltou o 2 ali. No 8, 48, 8. Junto ao termo de Judá, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será a oferta que é a vez de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento de cada uma das porções, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. O santuário estará no meio dela, também está determinando limites onde estará o santuário. No 12. E o oferecido ser-lhe-á repartido da santa oferta, coisa santíssima, junto ao termo dos levitas. E no 15, mas as 5.000, as que restam da largura, defronte das 25.000, ficarão para um uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. Então aqui será parte comum. Então eu li esses textos aqui desse templo que Ezequiel viu, e quando ele estava medindo, ou o anjo, não lembro aqui, é para determinar limites. Existe uma parte que é mais santa, que é santa, santíssima, e a outra que não é. Então é determinar fronteiras. É igual quando você vai lotear, né, um terreno, você vai medindo para quê? É só para saber o comprimento e a largura. Para determinar a propriedade de um e de outro. Está fazendo uma espécie de julgamento, de avaliação aqui no texto, essa medição. Então, eu coloquei ali, como eu já li, ó, a medição que está escrito aqui é para avaliar, para julgar. Quando você está medindo alguma coisa, deixa eu ver se isso aqui está no comprimento certo. Você está julgando, né? Você está conferindo a medida e separando uma coisa de outra. Então, no sentido aqui de João, eu acredito que seja mais nesse sentido. Ele não pegou ali e saiu medindo a cidade para saber que tinha 30 metros de altura, de largura, no sentido mais profundo, que nós vamos chegar lá. Então foi isso que foi dado a João fazer, medir, determinar limites. Deu as medidas. E enviou para os animais, iriam ter animais limpos e animais imundos. Né, que era o porco é o símbolo do animal imundo. Então, esses animais todos foram enviados até Noé. E os animais limpos ficavam no andar de cima, perto de Noé. Mas deu as medidas de quantos cômodos, né? Todas as medidas Noé fez direitinho. Medida tudo certinho, com de 3 pavimentos. Conforme a planta. E houve separações entre os animais. Conforme as medidas dadas, né? É. Então essa é a primeira parte. Eu queria mostrar que essa medição não é simplesmente saber o comprimento, a largura. É para estabelecer alguma coisa. Para definir alguma coisa. Uma parte de outra. É o que é o contexto aí da medição. E aí, fala para medir. Não, aí fala para medir o tempo. Alguns entendem que o templo o templo de Salomão, que é esse aqui, é uma figura da criação de Deus. Os céus seria aquele prédio ali, que é o santuário, que é o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. E o pátio exterior, que é fora do prédio, seria a terra. Então tem gente que identifica assim, para a gente chegar ali no contexto de Apocalipse. Eu acho que pode fazer um sentido sim. O santíssimo lugar, que é o número 1, só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano, é onde o pai e o filho estão. O número 2 ali, que é o santo lugar, seria o mundo espiritual. E a terra seria o pátio exterior. Então, só para ver que esse é o templo físico. Então, o pátio exterior que não é para medir, é o que está fora do prédio ali, né? Da casa ali. E dentro da casa tinha 2 pavimentos. O santo lugar, o 2, e o número 1, o santíssimo lugar. Então, era para medir só o santuário. O que a ordem de João recebeu ali. Esse era o templo de Salomão. E aí nós vamos entrar aqui no Apocalipse, esse texto. Esse templo é o físico ou é o espiritual? Alguns entendem que já remete ao templo lá que vai ser reconstruído. Não sei se é não.
e pode ser um templo espiritual, porque a gente tem que entender que ele está profetizando novamente. O que está acontecendo no Apocalipse lá do começo? Profetiza novamente. Então ele está começando de novo com o Apocalipse, só que com outras palavras, igual Apocalipse 12. No começo de Apocalipse tem as 7 cartas. Depois tem os selos para julgar o povo de Deus. De uma certa forma, o 7 cartas está fazendo uma medição. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito está medindo, está avaliando quem que é vencedor, quem que não é vencedor. E eu prefiro ir para esse lado mais figurado por causa desses dois motivos. Porque eu não acho que João está medindo um tempo e porque mandou ele profetizar de novo. Já tinha profetizado. Como é que começa a profecia do Apocalipse? Medindo as igrejas, as 7 igrejas. Medir é julgar, avaliar, determinando quem que é vencedor, quem que não é, estabelecendo os limites. Não, esse aqui é do andar de cima, esse é do andar de baixo. Então eu estou tentando levar para onde que eu entendo, porque tem gente que entende às vezes que é o tempo que vai ser construído, mas aí assim, nós vamos chegar lá. Estou colocando algumas sugestões, né? Porque em Apocalipse 21, João mede o novo templo, que mede a santa cidade, né? A Nova Jerusalém que vai descer do céu. E aí ele vê lá os 12 muros, as 12 bases, e aí fala que os 12 bases são os 12 tribos de Israel, e as 12 portas, os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Mas a gente sabe que tem um sentido figurado. Então, tem esse sentido figurado na medição. É um julgamento estabelecendo limites, fronteiras. Mas lá na figura de pá, É. menos. Eles jamais imaginavam em tempo, mas tudo era uma arte que Deus tinha dado a plano para construir. E que era uma figura de Jesus. E lá também, nessa figura, tinha de Vários compartimentos, né? tempo de Jesus. E em Jesus há bem. Como, assim, como no corpo há vários membros, né? Nós somos o corpo, né? O templo. Então, essa medição é para medir, ó, essa parte aqui e colocar cada um no seu lugar. Como eu falei, um terreno, num bairro, cada lote tem o seu lugar, tem sua medida. Eu acredito que é mais por esse lado aí que está acontecendo com o João. Porque ele estava lá em 2000 anos atrás. Você que vai medir, acho que é para ele contemplar e visualizar que existe uma diferença no templo, não físico. Só que tem uns que já gostam de apontar direto para o terceiro templo. Eu não sei. Aí eu estou só colocando aqui. E nós vamos ver que muito desse texto de Apocalipse 11 está em Zacarias. Zacarias também viu uma visão de medir. Vamos ler lá só para a gente ver que já teve várias partes na Bíblia que fala de medir alguma coisa. Só que no caso de Zacarias, ele estava medindo o templo, a cidade física mesmo, né? Os 3 anos e meio. O terceiro tempo também já foi construído. Não precisa. Pode ser durante os 3 anos e meio primeiro, né? Ou antes. Aí não tem um limite. Porque ele tem que estar pronto para quando a Cefa fala que vai cessar os sacrifícios na metade dos 7 anos, né? Na última semana, lá em Daniel. Então, para o sacrifício estar acontecendo, o templo tem que estar lá. Os sacrifícios ali. E aí fala em Daniel que na metade da última semana fará cessar o sacrifício. Então, o anticristo vai impedir os sacrifícios e fala que vai colocar a abominação desoladora dentro do templo. Que as pessoas entendem que o anticristo vai colocar uma imagem dele para ser adorado aí como Deus do terceiro templo. Raciocínio assim. Se essas medições aqui for do terceiro tempo, As pessoas entendem. Não, mas assim, o raciocínio. aí já não sabia as medições. Não, mas as pessoas raciocinam por aí mesmo. Como vai ter um terceiro templo, o João está medindo lá, mas assim, não está todo errado. Eu acho que é um pouco mais além. Mas é por aí mesmo que raciocínio. Estou colocando as duas linhas de raciocínio que tem. Porque assim, João está medindo, né? Mas vamos lá. De toda forma, tem esse lado. Nós estamos sendo medidos. Porque nós vamos ver um versículo ali que existe um padrão. Existe um protótipo. E tem que estar conforme esse protótipo. Ele sentará no templo de Deus. Quer dizer, parecer Deus. Templo espiritual, no meio do povo de Deus. Então, o povo de Deus também é um templo. É. Porque consta que o templo de Deus
ele estará no tempo físico e também o Espírito do Anticristo está no nosso meio. Ele está no tempo, no meio do tempo, no meio do tempo de Deus. Não no tempo, mas no templo de No Deus. templo. Querendo parecer Deus. Diz ele, se faz. É. Só que no Zacarias, capítulo 2. Assim, tornei a levantar os meus olhos, e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir, aquele tendo uma visão. Então perguntei, para onde vais tu? Respondeu-me ele, para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo e entrou-lhe, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem dizendo, Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, por causa da multidão, nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor, e eu no meio dela lhe serei a glória. Então eu queria só ver o versículo 2. Foi medir a largura, tirei o óculos, e comprimento de Jerusalém. Mas tem um sentido espiritual nisso. Então Deus é o sentido de julgar mesmo. Quando ele fala que Deus julgará o seu povo, essa medição é para avaliar. Vamos ver se vocês estão no padrão. Então João recebe, Apocalipse 21 é quando fala para medir a nova Jerusalém que vai descer do céu. Eu não vou ler não, só para a gente ganhar tempo. Mas lá também fala que João recebe uma vara, rapidinho lá em Apocalipse 21. Fala que só que lá fala que é a medida de um anjo, aí é um outro mistério. 21, não coloquei o versículo aí não, né? É. 21, 15. Fala assim, e aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro, para medir a sua cidade, as portas e o seu muro. A cidade era quadrangular, e o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana, e tinha com ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, era um cubo, né? Então aqui também, aqui é já no final. Então estabelecendo como que vai ser essa cidade santa, essa nova Jerusalém. Que eu creio que é um sentido espiritual, mas também pode ser físico. É o povo de Deus. Foi. Que é a medida que fala que é um cubo, né? Eu só estou mostrando que tem essa medida. E aí eu deixei aquela interrogação, espiritual ou físico. João fala que ele vai medir o quê? O templo, o santuário, que é o prédio, o santo e o santíssimo lugar, o altar. Só como nós já vimos aqui no Apocalipse, o altar aqui é o altar de ouro, não é aquele altar externo ali não. O externo era onde era oferecido o sacrifício do cordeiro. O de ouro fica lá no santo lugar. Era os incensos que subia com as orações dos santos. Então o altar de ouro ficava dentro do santo lugar e o altar de bronze, que é o altar de sacrificar o cordeiro, ficava no pátio exterior. E esse não é para medir não. É para considerar o altar de ouro. Como nós já vimos aqui, então deixa eu ir um dia já. Os que nele adoram. Então, por isso que eu já começo a pensar, não é o templo, o terceiro templo, não. Eles não adoram a Deus. E o ato exterior é para dar um medir. E se a gente já voltar para o que a gente já viu até agora, quando a gente vê no quinto selo, tem umas almas debaixo do altar. Em Apocalipse 8, que você tem que lembrar, quando vai falar das trombetas, fala que orações dos santos eram recolhidas como incenso no altar de ouro. Então, trazendo o meu raciocínio, parece que o que o João está vendo, ele está vendo o que já considerou no Apocalipse antes. A igreja, uma distinção de cada um. Separa os adoradores, os que estão no altar de ouro, e separa os que estão fora. Os vencedores e os não vencedores. Os que vão ficar do lado de fora é o ato exterior. Então, eu estou levando para esse lado. E eu sei que pouca gente vê isso por isso. Porque profetiza de novo. Então, o que é de novo? As 7 igrejas e depois os selos para determinar quem que é o filho varão e o vencedor. São compartimentos que você mede para definir quem que é quem. E pode falar, pai. Tem as medidas.
Eles medidas. no vizinho aqui do interior, É. assim será a nós aí, a pretensão, né? É. E tem um versículo aqui que eu quero ler que Jesus tem uma medida. Só que lógico que não é a medida. Metro, quilômetro, né? Vamos ler lá que nós temos que estar conforme essa medida. Efésios 3, do 17 ao 20. Mas tem que ler antes aqui para entender o contexto. Vamos ler a partir do 14. 3, 14. Aí Paulo fala assim: Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, né, experimentar com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais até a inteira plenitude de Deus. Então, esse amor de Cristo tem um comprimento, uma largura, uma altura e uma profundidade. Então, tem um tamanho, a gente tem que compreender isso. E cada um vai compreender. Então, quando o anjo quando fala para João medir, aí eu estou levando já meu raciocínio, para ver quem está nesse padrão, nesse limite. Qual é o padrão, como que você encaixou nessa compreensão do amor de Cristo, o nosso tamanho de cada um. Ninguém saiba mais do que convém saber. Cada um sabe Conforme o outro, conforme que Deus repartiu a cada um. É, isso mesmo, né? Não estava lembrando desse versículo, não. distribuir a cada um é um lugarento. É. Então, o que eu entendo dessa primeira parte? Quando o João fala, João mede o santuário, o altar, os adoradores, e deixa fora, visualiza que existe uma separação. De tudo que nós já lemos Apocalipse agora, dos vencedores e daqueles que não são vencedores. Esses você não mede, não. Porque os adoradores estão no altar de ouro. E isso está lá em cima, no templo celestial. Ele está visualizando. Medindo é visualizar. Hein? Tem limites aí. Isso vocês deixam fora. Que vai ser pisada pelos gentios durante 42 meses. Eu sei que esse raciocínio é pouca gente que tem. A maioria vai levar para. Não é medida, não é medida. Nem que não é medida. Que deixa o ato exterior fora, não mede o ato exterior. Aí é o que não são vencedores. Porque lá dentro, ali no altar de ouro, os adoradores, o santuário, é um lugar santo. Viu que nas medidas de Ezequiel era medida para estabelecer o que era santo e o que não era santo? Não que eles não são o povo de Deus, mas houve uma definição antes. Então eu estou levando mais para esse lado espiritual do que para o terceiro tempo. Porque quando ele mede os adoradores, mede quem está medindo. Não está falando de povo de Israel durante o terceiro tempo. Esse é um entendimento assim da maioria, né? Mas eu acho que tem uma coisa além aí. Por que João ia medir uma coisa que nem aconteceu ainda? Estou falando, estou deixando aí o entendimento. E esse entendimento mais espiritual eu acho bem mais interessante e confirma, ou vai de encontro que começou a Bíblia. 7 igrejas, quem tem ouvidos ouça, ao que vencer será dado alguma coisa. A não de medir, se você tiver conforme essa largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo, você é um vencedor, você está considerado no santuário. O resto deixa fora, porque os que vão ficar fora vão ser as testemunhas. Aí nós vamos entrar vão ser as testemunhas aqui na terra. Não foi, não? Nós vamos juntar isso com o filho varão, com o Apocalipse 12 depois, na próxima reunião. Aí nós vamos fazer um monte de paralelos no Apocalipse para ver que é uma coisa só. É só uma medida de. Né? Só para ter os dados, né? Não quer saber. Isso aqui não é físico. Aqui o templo tem tanto de altura. Não é isso. Como é que você mede adoradores? Mede os adoradores. Como é que você vai medir um adorador? Você vê que é mais do que um templo físico, é coisa espiritual. Por isso que o Gino e o Atmani falam, medir tem um sentido de
colocar a parte para Deus. Você coloca, você mede, não, isso aqui é para mim, isso é para ele, isso aqui é tirado para um objetivo, e aqui mostra o objetivo. Os adoradores no altar e outros que vão ficar do lado de fora. Eles vão ficar do lado de fora por quê? Aí nós vamos continuar. Eu estou te trazendo esse raciocínio baseado em tudo que a gente já falou, Apocalipse 12, que é o filho varão, e nas 7 igrejas. Que essa distinção no meio do povo de Deus, como meu pai fala, a igreja tem dificuldade de ver. Às vezes eu comento lá na escola dominical, a pessoa já fica assim, mas ninguém tem, porque Deus é justo, né? Mas está sendo medido aqui é todo o povo de Deus. É, E essa parte que você entrega aos gentios, aí nós vamos chegar lá. Aí o pátio exterior vai ser entregue aos gentios, mas espiritualmente vai ser entregue aqui a época do anticristo. Eles vão ficar, entendeu? Mas aí nós vamos chegar lá também. Tem a parte física, né, que Jerusalém realmente vai ser invadida pelo anticristo, como meu pai falou lá, né, que vai entrar no templo, os gentios vão entrar lá mesmo. Mas também tem a parte espiritual, porque depois tem uma parte no Apocalipse que fala que a cidade santa, que espiritualmente significa Sodoma e Gomorra. Tem uma coisa espiritual aí. É um capítulo denso e difícil mesmo. Falava meia dúzia, mas bem implicado com o Cristo. Quando fala separado estáis de Cristo. Vós que justificam. Porque deixa a fé. Viver apostado da fé e quando querer te ver a Deus. Então ali também há uma separação. Aqueles que da graça tem de cair. Essa separação sempre teve e vai ter. Como teve lá no povo de Israel, Josué e Caleb e o restante, as tribos, né? 12,5 não quiseram entrar, sempre tem. Mas é povo de Deus. É, isso do capítulo está falando é desses que ficaram de fora? na minha visão que nós vamos chegar lá. Você faz uma distinção aí. Aí mede para você ver que existe uma separação, e essa separação está em outras partes do Apocalipse, né? Tem o filho varão, o restante do filho da mulher. Isso. Tem o capítulo lá, De fora. Aham. Vamos falar do templo de gentios, igual você falou, ideia. Fala que versículo. Acho que é versículo. Não, tá de boa. Aí então no versículo 1 manda ele medir o santuário, os adoradores e o altar. Aí no 2 fala assim, mas deixa o átrio, que é aquela parte externa do templo, né? Que está fora do santuário, e não meças. Porque foi dado aos gentios, e os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. E aí, então, pode ter, a cidade toda vai ser pisada por 43 anos e meio. Você vai ser entregue ao mundo. Gentios é aquele que não é judeu, e espiritualmente aquele que não tem Jesus. E aí Jesus falou uma profecia lá em Lucas 21, que a cidade santa seria pisada até que o tempo dos gentios se completasse. Lucas 21. Assim, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para se cumprir de todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarão naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra esse povo, e cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo destes se completem. Então, aí uns entendem que isso começou lá no ano 70, quando o templo foi destruído e o povo judeu foi espalhado pela terra. E aí esse tempo vai completar durante esses 3 anos, até que o templo dele seja pisado. Jerusalém será pisada. Então, Jerusalém é pisada hoje. Jerusalém não é totalmente do povo judeu. Tem os muçulmanos lá, tem uma mesquita lá,
Então os gentios estão pisando lá, até que o tempo deles complete. Ele vai completar no final dos 3 anos e meio, no final dos 7 anos. É isso que está falando aí. Aí espiritualmente, a gente for considerar o gentio, ser pisado é o que os que ficarem. Aqui, né, não for considerado vencedor, não foi arrebatado como filho varão, vão ficar a ser entregue aí para o anticristo. Só que vão testemunhar antes, aí que nós vamos entrar agora. Antes deles serem entregues para o anticristo, eles vão receber um poder para testemunhar, que é o que vai considerar aqui nas 2 testemunhas. É isso que está falando, né? O tempo do gentio tem nada a ver com a plenitude do gentio. Não, é diferente, né? A plenitude, quando a gente falamos, a parte valiosa dos gentios, que é a igreja, e dentro da igreja os vencedores, que está em Romanos. Agora, o tempo dos gentios é o tempo que os gentios estão sobre Jerusalém, que começou lá na época de Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém e destruiu o templo, né? Desde aquela época lá, o tempo de gentios começou. Que Jerusalém nunca foi totalmente livre. Depois ela passou a ser cativa lá. Depois foi da Grécia, de Roma, e hoje está lá. Sempre foi passando de país, nação para nação, né? Conseguiu ser livre em 1948, mas não é totalmente livre Jerusalém. Teve uma mesquita lá. Ainda tem gentios lá. E só vai ser livre totalmente quando tocar a 7ª trombeta, que nós vamos chegar lá. A gente fez. É. Foi perseguido. O cristianismo foi perseguido, depois mudaram a tática, né? É. O cristianismo veio, aí, a igreja, lá embaixo, sobe o povo. A história da igreja, do cristianismo, também foi um massacre. Também foi um massacre. O templo também foi perseguido. Como foi perseguido aí é o que retrata as 7 cartas, a história da igreja. É. Então vamos ver agora sobre as 2 testemunhas. Que é o tema polêmico, todo mundo está tentando identificar quem que é. Não, aí vamos ler aqui primeiro. Aí no versículo 3. E considerei as minhas. Então, não, fala que deixa de fora o átrio exterior e não messas. E considerei as minhas 2 testemunhas que, vestida de saco, profetizem por 1260 dias. Então, as 2 testemunhas, durante 3 anos e meio, vão profetizar, vestidas de saco. Então, antes de falar o que é as 2 testemunhas, nós vamos considerar o que é vestidas de saco. Aí eu coloquei alguns versículos ali. É um sinal, no Velho Testamento, era um sinal de tristeza, de lamentação. Se vestir para como sinal de humildade, lamentar, se colocar diante de Deus e demonstrar arrependimento. Aí tem aqueles textos ali, eu só não vou ler para a gente ganhar tempo, né? Então, essas testemunhas vão estar com esse sentimento, com essa postura de levar arrependimento, de humildade e lamentar, porque está vindo que é a época da ira de Deus. Esse vestido de saco é o que vai estar sobre elas, né? A postura delas, a unção que vai estar sobre elas. É de lamentar e de trazer uma advertência para o arrependimento, um clamor. E com muita humildade e época difícil, lamento e tristeza. Quando a língua Gênesis está ali, quando Jacó viu os filhos dele morrer, ele vestia de pano e saco para lamentar. Quando o povo precisava de arrependimento, eles vestiam de pano e saco para buscar a Deus. Então tinha esse contexto, o vestido de saco. É uma espécie de vestimenta, né? Simples. João Batista tinha um vestido de... O que a gente trazer, principalmente, vai mostrar que esse povo, considera um povo, né? A gente considera 2 pessoas, eles vão estar distintos, eles vão ser bem distintos do demais do mundo na época. Eles vão estar diferentes, mas não fisicamente. A postura deles é completamente diferente, como meu pai falou aqui. Se você for vestido de saco, todo mundo vai te notar. A postura deles e o que eles vão estar falando vai ser notório. Esse vestido de saco é que eles vão contra o que está acontecendo na época, que é o anticristo, o dragão vai estar aqui na Terra. Então vai ser uma coisa muito notória nas 2 testemunhas. O vestido de saco é isso. Está bem diferente da maioria, interiormente. É uma postura completamente oposta ao que vai estar acontecendo na época.
E essas duas testemunhas são um profeta externo? Pode pegar isso como isso. O ato, não no espaço, né? O ato externo quer dizer assim, eles não estão lá em cima, eles estão aqui na terra. O que eu quis dizer o ato externo? Lá em cima é o altar de ouro, os que dele adoram. Aí eu vou fazendo parte contra eles. Não são os vencedores que subiram. O ato exterior que ficaram. Aí eles vão ser as duas testemunhas que eu vou juntar na próxima reunião com as outras partes do Apocalipse. Que as pessoas leem separado assim, fala, então tem duas testemunhas, tem a mulher dragão, tem os demais filhos da mulher que foi para o deserto, e depois o dragão persegue, mas tudo um povo só e tudo um enredo só, falar de maneira diferente. É assim que eu entendo. E o Apocalipse faz mais sentido. Não é um monte de história separado. Só está sendo mostrado com um personagem diferente, com figuras diferentes. Eu vejo assim. Você vê que tem 2 períodos de 3 anos e meio aqui, como tem lá em Apocalipse 12. Então são 14, tá vendo? É só ver. Nós vamos juntar isso na semana que vem para ver que é uma coisa paralela à outra. Entendeu? Então o fato dele ser não medir o pátio exterior, já pula para o assunto. Darei poder às minhas duas testemunhas, é um povo que não é diferente, separado, né? Então elas são vestidas de saco. Uma postura, né? Uma maneira de viver diferente do que o mundo vai estar vivendo. Bem distinto. Assim como fisicamente seria bem distinto aparecer de pano. O João Batista ele vestia, acho que peles de camelo, né? Camelo? Ou de gafanhoto. Então ele era completamente diferente de tudo que as pessoas viam. Assim vai ser uma planta. É, Deixa eu falar aqui. Tem um nome. Até muito gostoso, alfarroba. uma planta é. Fruto, né? Da forma como se fosse, parece um gafanhoto. É, eu já vi isso também. A gente fala, achei que comia gafanhoto, mas era uma planta. Então, uma primeira característica das duas testemunhas é essa postura que vai estar, que é uma figura de vestidas de saco. Fala que elas vão profetizar. E aí eu gosto lá de Mateus 24, 14. Que quando Jesus está falando de Mateus 24, ele está falando da época do Apocalipse. E eu já falei algumas vezes em outras reuniões, e as pessoas confundem, na minha visão, né? Acham que esse versículo aqui é para agora. Mateus 24, 14. Em Mateus 24, Jesus está falando aqui das coisas que vão vir no fim. E falando no versículo 13, mas quem perseverar até o fim, no versículo 13, esses aqui, ó. Certo? Então a salvação precisa de perseverar, porque está falando do contexto do fim. E esses aqui nos 7 anos vão ter que perseverar até o fim, não receber a marca. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. É o que as duas testemunhas vão pregar o evangelho do reino. Então virá o fim. Onde está o fim? Ah, no versículo 15 fala: quando virdes, pois a abominação estiver no lugar santo, que falou o profeta Daniel. E isso é na metade dos 3 anos e meio. Então por isso que o 14 e o 15, esse evangelho do reino será pregado, está falando lá da época da grande tribulação. E vai ser o que as duas testemunhas vão fazer, eles vão pregar o evangelho do reino. Eles vão pregar, imagina os 7 anos, né? O povo aqui, ó, sumiu um povo, e o anticristo está para instalar o reino deles. Eles vão falar, não, existe um reino, existe um Deus único, existe um reino milenar que não é desse mundo aqui, não. Eles vão estar pregando o evangelho do reino. E botei uma árvore que iria chover. É. E aí, como? Texto, mas E aí, eles vão pregar com um poder, eles vão fazer sinais, e depois nós vamos ver mais para frente, fala que mesmo assim eles não se arrependeram dos suas obras, como nós vimos semana passada. Não vão se arrepender. Mas o objetivo deles é dar uma última chance. Eles vão pregar o evangelho do reino. O que eles vão profetizar? O evangelho do reino. Porque o contexto de Jesus falando em Mateus 24, como nós vimos aí, quando tiver a abominação da desolação, é lá no final dos tempos. Isso é primeira metade? Primeira metade, aí eu vou mostrar por que era a primeira. A trombeta? Não, os 7 anos começa na primeira trombeta, depois do 7º selo. Porque ela é anunciada no 6º. Aí é vindo a grande ira de Deus e do Cordeiro. É.
Porque lá anuncia a grande ira do Deus, anuncia a ira do Deus e do Cordeiro, no sexto selo. Então, a partir daí que começa. Entendeu? Na trombeta. Então, o dia do Senhor vem como trombeta, nós já lemos também. Nós vamos juntando as peças do quebra-cabeça. O dia do Senhor dura 7 anos, a época de Deus trazer o juízo. Se militar da primeira trombeta, vai estar com Isso aí que eu vou falar, vai estar juntando isso aí. Vou falar hoje, aí na próxima reunião eu junto um resumo para reforçar trombeta. com isso e com o filho varão e com a mulher e o dragão. Então, esse profetizar o quê? O evangelho do reino. Tá? As pessoas usam esse versículo, Jesus não voltou ainda, porque o evangelho não foi pregado a todas as nações, né? Eu falei, não é isso que eu tô falando aí. Aí sim, nessa época, quando pregar a todas as nações, porque Deus vai dar a última oportunidade através dessas duas testemunhas. O evangelho do reino. O reino está vindo, que é na sétima trombeta, o reino vai vir. Uma nova era, né? Não a nova era lá dos místicos, mas a nova era que chama milênio, reino milenar, vai estar para vir. E eles vão alertar o mundo disso. Já foi. Já Ele foi. vai ser. Não, não. Porque quando ele é arrebatado, vou falar semana que vem, aí começa 3 anos e meio. Por isso que eu vou juntando as partes. Começa 3 anos e meio quando ele sobe, e eles começam a profetizar 3 anos e meio. Vamos falar, e é os 3 primeiros anos e meio, porque fala que quando eles estiverem profetizando, nenhum mal vai causar eles. Mas a besta que sobe do abismo nos fará guerra e vencerá. Então ele só vai fazer guerra a eles depois que acabar o testemunho deles. Entendeu? Porque que é na primeira metade? E na primeira metade eles têm poder de fechar o céu, de fazer fogo cair da. 2 anos e meio. Mas quando acabar o seu testemunho, que dura 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as matará e as vencerá. Então por isso que é na primeira metade. É quando acabar o testemunho. Então a besta só pode fazer guerra quando acabar o testemunho. Não no final. No final vai acabar tudo, né? Toda a história. E da mulher que ficou, que vai Esse aí, são eles. São eles. Vou mostrar isso também. Porque são 2, 3 primeiros anos e meio. Então você tem que juntar as duas partes. Que eu vou mostrar aqui. Para mim é a igreja e Israel. Mas eu estou rindo aqui. Então eles vão profetizar o quê? O evangelho do reino, como Jesus falou. A todas as nações, que as nações aqui vão estar em volta do anticristo. Com 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, que são as nações configuradas. Então eles vão profetizar isso. E aí, continuando aqui, fala que as duas testemunhas são os dois, vamos continuar falando o que elas são. A gente tentar identificá-la, né? Eu vou aqui em Apocalipse 1, só para falar aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês, pode ir em Zacarias. Aí fala assim, no versículo 4: as duas testemunhas são as duas oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Então, as duas testemunhas são isso aí, 2 oliveiras e 2 candeeiros. Então, para a gente tentar identificá-la, o que são essas 2 oliveiras, 2 candeeiros, nós vamos olhar outros versículos da Bíblia. É assim que a gente tenta interpretar a Bíblia. Porque alguns já... Vamos ler lá, em Zacarias 4. Que é uma outra parte na Bíblia que acontece um episódio parecido, que é chamado de 2 oliveiras e 2 candeeiros. O livro todo do Apocalipse tem uma referência no Velho Testamento. Tem uma contraparte no Velho Testamento. Então, uma das visões de Zacarias está aqui, ó. Ora, o anjo que falava comigo voltou e me despertou como um homem que é despertado do seu sonho e perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um castiçal todo de ouro, ou um candeeiro, né? E um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas. E há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao Senhor que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, meu Senhor. E ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Zorobabel, nós vamos ver quem que é. Agora, em Ageu, volta um pouquinho aí atrás. Eu vou mostrar o contexto. Ageu, capítulo 2.
versículo 1 e 2. É só voltar as páginas aí. Fala assim, achou aí, né? 2, 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao resto do povo, dizendo. Então o que eu quero mostrar aqui? Quando Zacarias viu as duas oliveiras, aí Deus falou que ele era Zorobabel e o outro é Josué. Quem quer dizer? Quando o Israel estava cativo lá da Babilônia, e eles começaram a reconstruir, depois eles foram ordenados para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade e o templo. Josué era o sacerdote e Zorobabel era o governador. E Zacarias está profetizando nesse contexto, animando eles a reconstruir Jerusalém e o templo novamente. Então Josué era o sacerdote e Zorobabel o governador. Eles eram as duas oliveiras diante de Deus. Eles estavam liderando a reconstrução do povo de Deus. Naquela época, na visão de Zacarias aqui. Então um representa o sacerdócio, o outro representa o governo, o reino. Então nós vamos chegar aqui. Estou pegando uma pista aqui para chegar no quem que é as duas testemunhas baseado lá no Velho Testamento. Quem que é essas duas oliveiras? É um sacerdócio e um governador, que no contexto do Velho Testamento era para a reconstrução de Jerusalém, que está no livro de Neemias e de Esdras. E quando Esdras e Neemias estão relatando a reconstrução, quem está profetizando é Ageu, Zacarias e Malaquias, chamados 3 profetas da restauração. Eles estão lá no final do Velho Testamento, mas estão profetizando no contexto de Esdras e Neemias. É quando eles saíram do exílio da Babilônia e começam a reconstruir Jerusalém de novo e o templo. E aí Josué e Zorobabel que está reconstruindo isso. A Ju, acho que a Vivi não participou do estudo da reconstrução que a gente fez, não. Um dia nós vamos fazer de novo. Da restauração de Jerusalém. Foi com o Fabrício só. Porque é uma figura da restauração da Jerusalém celestial, da Jerusalém de hoje, né? Aquela que aconteceu lá. Mas só porque eu lembrei aqui. Então lembra aqui do sacerdócio e do governador. Um sacerdócio e um reino. Fala que são as duas oliveiras. Então a gente foi em Romanos 11, nós vamos ver quem que são as duas oliveiras agora no contexto do Novo Testamento. Então, nós vamos ter que ir lá com um capítulo um pouquinho grande, mas nós temos que ler porque eu acho ele importantíssimo para identificar. Porque muitos entendem que as duas testemunhas são duas pessoas. E eu estou mostrando isso tudo aqui porque eu não acho que é duas pessoas, né? Romanos capítulo 11. Mas a gente pode ler a partir do 13. Assim, ó, mas é a vós, gentios, que falo. Gentios somos nós. Porquanto sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação aos da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão sendo, senão a vida dentre os mortos? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então está fazendo uma comparação entre Israel e nós, gentios, mas como igreja. Se por causa eles rejeitaram Jesus, o evangelho chegou a nós, está fazendo essa comparação. Se alguns ramos foram quebrados, quer dizer, os judeus foram tirados do plano de Deus, né, foram rejeitados, e tu, sendo jambujeiro, fosse enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos.
E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé estás firmes. Não te ensoberbas, mas teme. Porque Deus não poupou os ramos naturais, está falando de uma oliveira aqui. Essas duas oliveiras, uma que foi rejeitada e outra que foi enxertada, que somos nós. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a severidade de Deus, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, tu também serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para os enxertar. Pois tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertada em oliveira legítima. Nós fomos colocados no plano de Deus do Velho Testamento. Começou lá com Abraão. Nós gentios fomos colocados naquele plano que era só para os judeus. Você está falando que nós fomos enxertados. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, estes que são ramos naturais? E aí vai falar o versículo que você falou, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o Romanos 11 todo faz a comparação de os salvos, a igreja, e de Israel, e chama ele de duas oliveiras. Então, baseado em Romanos 11, eu entendo que as duas testemunhas é Israel e a igreja. E fala que são as duas testemunhas, são testemunhas e são oliveiras os candeeiros que estão diante de Deus. Então, no Velho Testamento, VT, Israel era testemunha de Deus, ela era oliveira de Deus. O que Israel testemunhava? Que existia um único Deus, criador dos céus e da terra. Porque as nações aprenderam em Babel que existiam vários deuses, e ali eles começaram a cultuar vários deuses e foram disseminando isso. Só Israel que tinha um único Deus. Até porque quando Moisés foi a Faraó, Moisés queria saber quem que era esse Deus. Falou, fala com ele que eu sou o que sou. Não tem imagem física. Ele estava acostumado com Deus. Então, no Velho Testamento, antes de Jesus, quem testemunhava, quem que era o candeeiro e a oliveira? A oliveira é que dá o azeite, que é uma figura do Espírito Santo. Né? O azeite, o óleo, né? Quem tinha essa unção era Israel. É a igreja. O que a igreja testemunha? Que Deus é Pai e que esse Pai se manifesta e se expressa no seu Filho Jesus. Então, as duas testemunhas de Deus na história foi Israel e a igreja. E aí tem gente que entende que é Moisés e Elias, porque nós vamos ver, porque os mesmos milagres que os duas testemunhas vão fazer foram os que Moisés e Elias fizeram. Nós vamos ver. E outros acham que é Elias e Enoque. Que quando fala assim, as duas oliveiras candeeiras que estão diante do Senhor. E como nem Elias nem Enoque passaram pela morte, eles acham que estão lá diante de Deus. Eu não vejo assim. Primeiro porque eles não poderiam estar diante de Deus sem Jesus. Não, sem Jesus não pode estar diante de Deus. Ninguém pode estar lá no céu. Tanto é que foi colocado um querubim no jardim do Éden, porque ninguém podia ter comunhão com Deus antes de Jesus vir. Ah, mas eles não passaram pela morte. Mas Deus podia colocar o corpo lá e trazer a alma deles para o lugar. Eles só não experimentaram a morte física, né? Natural. Eles foram arrebatados. Um dos motivos que as pessoas entendem que é Moisés, Elias e Enoque, porque eles foram arrebatados, não experimentaram a morte. Mas não poderiam estar lá antes de Jesus, diante de Deus. Todo mundo vai para o Hades. Eles tinham que experimentar a morte. Entendeu o que eu quis dizer? Eles não podiam estar lá antes de Jesus. E não como? Sem Jesus ter feito o sacrifício. E eu não acho que é duas pessoas. E outros acham que é Moisés e Elias por causa dos milagres que eles vão fazer. Então, na minha visão, esses dois profetas, duas testemunhas, não é duas pessoas, é dois povos. Foi Jesus. O que está diante do destra, Pai, é Jesus. O restante está aguardando morrer de novo. Aí eles foram transladados. Aí Deus fez essa distinção de alma e corpo de outra maneira, além da diferença das demais, que é uma figura do arrebatamento. Né? Para mostrar que existe um arrebatamento de pessoas que não vão passar pela morte, como está escrito em Coríntios. Né? Digo um mistério que nem todos dormiremos, mas muitos, no piscar e abrir de olhos, seremos arrebatados.
dormem. Sabe? Quando Não estão diante de Deus, são testemunhas de Deus da terra, né? Foram as duas testemunhas, são sendo as duas testemunhas. Israel, mesmo rejeitando Jesus, é aquele que crê no Deus do Velho Testamento, no Deus único. Mesmo rejeitando Jesus. Não falando que está certa a postura deles hoje, não. Mas, de uma maneira, eles são testemunhas, como foram no Velho Testamento, do Deus único, Criador dos céus e da terra, né? De uma certa maneira. Só que está pela metade. Não adianta só isso. Tem que aceitar Jesus. Mas enquanto Jesus não veio, era aquilo. Eles criam na promessa do Messias. Só que por isso que eles foram rejeitados aqui na Oliveira Brava, né? Só que vão ser enxertados novamente. Se não permanecerem em incredulidade, eles vão ser enxertados novamente. Uma parte na grande tribulação daqueles que vão reconhecer Jesus como Messias. É isso que está dizendo Apocalipse 11. Por isso que, tanto em Êxodo como em Apocalipse, fala que Deus tem um reino de sacerdotes. Lembra que de Josué e Zorobabel, o sacerdócio e o governo? Então, as duas esferas do plano de Deus, a esfera espiritual, o sacerdócio, e a esfera de governo na terra. Então, Israel vai ser o reino na terra, eles vão ficar aqui na terra, e a igreja vai ser o reino sacerdotal nos céus, que é uma outra parte aí do Apocalipse. E a igreja, os filhos varão, vai reger a terra no milênio dos céus. Israel vai ser o reino aqui na terra. Então, isso tudo é para mostrar que as duas testemunhas é isso. Assim como Josué. Poder. Nós vamos falando no próximo. Aqueles que vão reconhecer Jesus. É uma parte só de Israel que vai reconhecer, né? Que vai ser isso. Então, tanto o Êxodo como o Apocalipse falam reino, chamou Israel para ser um reino de sacerdotes, e Apocalipse fala a mesma coisa. Vocês são constituídos para ser reino e sacerdotes. Zorobabel, governador, Josué, sacerdote. Por isso que eu li aquele figura lá de Zacarias. Falou que eles eram as duas oliveiras, um governador e um sacerdote. E Deus hoje tem um governador na terra que vai ser Israel, os que aceitaram Jesus, e o sacerdócio é a igreja, os vencedores do céu. Então essa para mim que é a figura das duas testemunhas, das duas oliveiras e dos dois candeeiros. Acho que é duas pessoas. Imagina duas pessoas pregando para o mundo inteiro. E tem uma outra parte que nós vemos semana que vem que fala que eles foram mortos, os corpos deles foram na Santa Cidade. Mas nós vamos chegar lá, por que eles consideram. Sobre do abismo eles fará guerra e as vencerá. Aí nós vamos chegar. Apocalipse 11 em duas reuniões, que ele é muito denso. Porque senão fica muito. É, esses que ficaram aí vão sofrer um martírio, né? Mas são martirizados. Então, estou identificando as duas testemunhas da minha visão. Israel e igreja. Os que ficaram, que não são o filho varão, e aqueles que daqui durante os 7 anos vão lembrar de Jesus. Então nós vimos, você lembra que nós vimos que no capítulo 7 tem 144 mil selados das 12 tribos de Israel? Aí nós vamos juntar as partes. Uma parte das testemunhas. Selado é o Espírito Santo. E tem uma promessa sobre eles também, que nós vamos ler aqui. Vamos lá. E fala que eles têm poder nos dias da sua profecia. Sem poder, eles vão receber poder. É o poder do Espírito Santo mesmo. Poder para o evangelho do reino. Aí vai manifestar vários os dons que for necessário na época, né? E aí em Joel tem um texto interessante que fala de um exército de Deus que nunca houve nem nunca haverá. Eu vou ler que para mim, na visão desse Joel 2 aí, são as duas testemunhas. Vamos ler lá. Joel um pouquinho depois de Daniel. Acho que é isso mesmo. Daniel. Vou ler do 1 ao 11. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Então, é nessa época aqui, dia do Senhor, dia do fim. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva está espalhada sobre os montes, um grande povo e poderoso,
qual nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, desse povo, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros, e assim correm. Aí eu vi uma interpretação que tem a ver com aqueles cavaleiros da quinta trombeta. Mas nós vamos ver que isso aqui é povo de Deus, não tem jeito de ser aqueles cavaleiros, né? Que lá, os que saíram do abismo. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, vão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome o restolho. Como um povo poderoso, posto em ordem de batalha. Diante deles estão angustiados os povos. Todos os semblantes empalidecem. Correm como valentes. Como homens de guerra sobem os muros. E marcham cada um nos seus caminhos. Não se desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Marcham cada um pelo seu carreiro. Eles são bem organizados. Abrem caminho por entre as armas e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus. O sol e a lua escurecem, as trombetas aí, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, que é muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Então, na minha visão, esse povo aí, as duas testemunhas, eu vou mostrar outros versículos aqui que, na visão dele. E por que eles têm esse poder todo, toda essa característica? Porque no versículo 28 fala da promessa, que você falou comigo, né? Que você fez uma pergunta, eu vi que você falou que fez uma pergunta, que poder que é esse? É por causa disso aqui, ó, no 28, ó. E acontecerá depois, está falando do dia do Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu, as trombetas têm prodígios no céu, e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Nós vimos isso nas 4 primeiras trombetas. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque eles vão estar profetizando o evangelho do reino. Só que as pessoas vão ter que querer, que invocar. Pois no monte do Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os que sobreviventes, aqueles dias que o Senhor chamar. Então, assim, essas duas testemunhas, eu acho que não é só duas pessoas, é algo que Deus vai preparar como uma última chamada. Nós vamos ver mais no último slide, que é a característica deles, têm esse poder, eles vão ser destacados para esse fim mesmo, pregar o evangelho do reino, todas as nações. Enquanto o anticristo está preparando o mundo para ser adorado, Deus não vai ficar enxergando porque arrebatou o filho varão, com aquela visão, a igreja arrebatou e Deus deixou. Acabou a época da graça. Não acabou, não. A graça continua, só que vai ser um preço caro para aceitar essa graça, por causa do contexto da época. Mas Deus vai levantar um povo poderoso aqui, que nunca houve nem nunca haverá. E aí em Malaquias 3, agora só um pouquinho para frente, Deus fala que tem um povo que prepara o caminho dele. Assim como João Batista preparou a primeira vinda, esse povo vai preparar a segunda vinda. É uma profecia. É. Isso, exato. O mundo inteiro vai estar. E eles vão estar num contexto de adoração do anticristo, em torno aquele conjunto de nações que reorganizou o mundo e vai estar prometendo muitas coisas para a humanidade. Aí em Malaquias 3 tem uma profecia que fala assim, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse mensageiro é João Batista, ele preparou o caminho do Senhor. E aí no versículo, agora no capítulo 4, versículo 5. Eis, 4, 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande, são 2 dias, e terrível dia do Senhor.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos a seus pais, que não venha e fira a terra com maldição. Então, Deus, antes de Jesus ter vindo, Deus enviou um profeta, João Batista, e veio no espírito e poder de Elias, que nós vamos ler ali, para preparar o quê? Um povo para receber Jesus. Eles estavam lá, né? Os fariseus, os fariseus e os saduceus é que comandavam a religião na época. Eles não estavam nem lembrando do Messias. Estavam ali estabelecidos. Então, o João Batista veio arrepender-se que é chegado o reino dos céus, para preparar eles para quando Jesus viesse. E aí nós vamos ler lá em Lucas 1 agora sobre esse mensageiro que veio. Mas E o grande? Não, o grande foi o grande e terrível. O grande foi a vinda de Jesus. Trouxe a salvação, trouxe a. Isso. Antes que veio o grande já veio. O grande dia do Senhor já veio, que é quando Jesus veio. Dia é um tempo. Jesus veio 33 anos, foi o dia do Senhor, né? Jesus venceu o diabo, venceu o pecado e trouxe a salvação a nós. Agora, o terrível é a segunda volta dele. O grande é o primeiro dia, primeira vinda. O terrível é a segunda vinda. É como eu vi no livro, às vezes entre duas palavras tem 2.000 anos de diferença. Assim que Deus. Não, é grande e terrível o dia do Senhor. Aí é o português, né? Porque o primeira vinda não foi terrível. Pelo contrário, foram as boas novas do Evangelho. Agora a segunda vinda é terrível. É que nós estamos vendo selos, trombetas e taças, porque é o dia de juízo. Então, antes que venha, Deus enviou o profeta Elias. Enviou a primeira vez, João Batista. Agora, o profeta Elias são essas duas testemunhas do terrível dia do Senhor. Vamos brincando. Então, aqui. É no terrível. É o terrível. Não, porque tem. Porque tem lá os anjos que vão pregar também no Apocalipse 14. É o terrível dia do Senhor. No selo não sei quem poderá suportar a ira de Deus e do seu Cordeiro. Né? A ira é a justiça. Quem poderá suportar? Porque essa ira é o que está expresso nas trombetas, né? Que nós já vimos o sol, a terra, o mar, o abismo que vai ser aberto, né? Agora em Lucas 1 tem só, eu vou ler aqui só para a gente ver qual que é o objetivo, foi o objetivo de João Batista, que vai ser o objetivo das duas testemunhas. É temível mesmo. Do segundo aqui, fala, por exemplo, ele fala de dia, a Bíblia fala de Deus como Deus grande e temível. Uhum. Não temível negativamente, temível no sentido de ter temor. De temor, então. Essa época vai ser de temor mesmo, tem que temer a Deus. De temível dia, que ele veio, quando Jesus veio, tinha que ter temor a ele, não? Não, também, isso não cancela que tinha que tem temor a Deus, não. 2 dias. São duas vindas. Jesus veio duas vezes. E assim como teve um preparo para a primeira vinda, tem um preparo para a segunda vinda. Deixa eu ler aqui no Lucas. Esse que é o objetivo das duas testemunhas é profetizar e levar o mundo ao arrependimento. O evangelho do reino será pregado a toda criatura e então virá o fim. O fim é quando colocar a abominação da desolação no lugar santo. Diz que falou o profeta Daniel. Grande e temível. Temível, sim. Terrível, não. O primeiro não é temor, né? O primeiro dia a primeira vinda é uma celebração, né? Jesus pagou tudo para que o mundo fosse voltado a ele. É grande nesse sentido. Agora, a segunda vida é terrível para aqueles que o rejeitaram, porque é época de juízo. Duas vindas, independente desse versículo aqui, são duas vindas. Independente desse texto, são duas vindas de Jesus. Final, dá para entender que Não sei. a presença grande
Porque tem outras partes também que falam de duas vindas. Tem Isaías, só que eu não vou lembrar. Porque a primeira vinda não é terrível, nem temível. Não tinha que temer. Jesus veio para salvar. Não, mas a gente está falando, o grande pegou o contexto. O grande é porque é um dia glorioso, de salvação. E o segundo é de juízo. Dia do Senhor. Vou ter Lucas. Porra, assim. Eu tô falando de João Batista aqui. Em versículo 13. Mas o anjo lhe disse ao pai de João Batista: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem beber bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já desde o seu ventre e da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Esse era o objetivo dele. Tinha um povo que tinha que perceber Jesus. Então, quando Jesus apareceu, um povo já estava mais ou menos preparado para receber Jesus, porque João Batista fez esse trabalho. Deus bem disposto. O senhor fala como? Deus? Final do 17. Bem disposto, apercebido. Então Deus usou João Batista para preparar um povo, os discípulos eram deles, para receber Jesus. E Deus vai levantar as duas testemunhas para preparar também o povo para a sua volta. Então, o Joel 2 falou um exército de profetas. E aqui fala que no espírito e no poder de Elias. As mesmas características do ministério de Elias lá no Velho Testamento. Aí nós vamos ver aqui com umas coisas que Elias, porque Elias ele profetizou com Israel que estava junto com Jezabel. Acabe era o rei de Israel e casou com Jezabel, que era uma rainha pagã. E quem comandava Israel era a rainha pagã. É igual, dadas as proporções, a igreja hoje. Casou com Jezabel. Lembra da igreja de Tiatira? Que tolera a profetisa de Jezabel? E aí Deus teve que levantar Elias para confrontar o povo, e o rei Acabe e os profetas de Israel também, que estavam adorando Baal. Dadas as proporções, hoje acontece isso, e Deus vai ter que levantar as duas para levantar. Gente, vocês estão quase adorando o anticristo. É por isso que é no espírito e poder de Elias. E no espírito e poder de Elias, além da mensagem de confrontar, dos milagres que Elias fez, que nós vamos ver ali no próximo slide. Por isso, Produzir foi fruto digno de arrependimento e não presumais de Jesus. Jesus, Jesus vai falar o capítulo judeu, mas fala, produzir foi fruto digno de arrependimento. E não ficar com presunção, presumais de bandeira. Às vezes há uma presunção, mas os frutos não é digno de arrependimento. Por isso que fala que a vara que está em mim, crente, que não produz fruto, é cortada. E a mensagem ao João Batista pregava pesado, raça de víboras, hipócritas. Não chegou falando assim, não. Então, assim, vai ser uma mensagem que vai tentar uma última oportunidade para as nações, para o mundo todo, mas é uma mensagem, é a última hora. O reino está na porta aí, ó. O reino é na sétima trombeta, tá? A porta aí. Essa vai ser a mensagem das duas testemunhas. Profetizar durante 1260 dias é isso. Preparar alguém para a sétima trombeta. Um povo, né? Alguém não, um povo para a sétima trombeta, que quando a gente for ler, é quando Jesus vem nos ares e assume o seu reino. Então, no espírito e no poder de Elias, que estava sobre João Batista, vai estar sobre essas duas testemunhas. E preparar um povo. Quando Jesus apareceu no seu 30º ano de vida, já tinha um povo já preparado. Porque foi assim que Deus escolheu, né? Fala que João Batista era voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. Fez um trabalho antes de Jesus vir.
João Batista fez esse trabalho. Acho que tem 6 meses de diferença entre João Batista de nascimento, né? Então foi isso. Durante 6 meses ele preparou a vinda. Não, então durante a vida toda, né? Ah, não, mas ele só podia falar com 30 anos, eu acho, o sacerdote. Mas independente disso, quanto tempo que foi, ele preparou a vinda do Senhor. Também preparando a vinda do Senhor. Não, Deus continua. Isso aqui é para a época do fim, mas isso é sempre teve, sempre vai ter. Nós estamos nos preparando para a vinda do Senhor. Nós não vamos ter a vinda física, mas nós vamos encontrar com ele um dia. E hoje precisa de muito João Batista, porque assim como precisa de muito Elias, porque casaram com Jezabel. Sim. Peraí, esqueci de pôr o carregador, vai acabar a bateria. Peraí que vai dar tempo. Ainda bem que apareceu ali, ó. Eu sempre coloco, esqueci hoje. Pronto. E esse é o último slide. Então, eles têm o poder nos dias da sua profecia. Eles têm os mesmos sinais de Elias e Moisés. Se a gente ler aí, vamos voltar lá em Apocalipse 11. Nossa, estou falando da primeira metade do Apocalipse 11. Hein? É. Versículo 5. Então fala assim das duas testemunhas. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Assim como lá no filho varão, aqueles que ficarem serão sustentados durante 1260 dias, o dragão não vai conseguir pegar eles. Você vê que é o mesmo paralelo da mesma história, mas já vou fazer semana que vem. É. Aí fala assim, eles têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Isso aconteceu na época de Elias. Tem aquela música lá, né? Vejam, uma nuvem como a mão de um homem. Porque ele orou para que não chovesse, depois orou para que chovesse. Eles vão ter esse poder. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então, durante o seu testemunho, eles não vão ser atingidos pela besta. Por isso que é os 3 primeiros anos e meio. Aí no versículo 7 fala assim, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. Mas enquanto não acabar o testemunho, é o que está escrito no versículo 5 e 6. Quem quiser matar, eles que vão matar. Será fogo da sua boca. Então eles têm os mesmos sinais de Elias, as mesmas características da época de Elias e Moisés. Elias impediu a chuva, depois fez chover, e Moisés converteu a água em sangue. E o que vai estar acontecendo aqui, fala que com toda sorte de pragas, são as 4 primeiras trombetas. As pragas que vai estar acontecendo na terra, né, fruto das orações dos santos, lembra? Apocalipse 8? Que as orações dos santos subiam no altar e foi lançada sobre a terra. Que santos é esse? Quem vai estar, são esses que estão vivendo nessa época aí. É aqueles acontecimentos da trombeta que não vão afetar esses. As pragas que eles têm poder aqui, ó, no versículo. Eu estou juntando as partes. Estou juntando as partes. Fala assim, no versículo, no final do 6. Para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aí vamos lá no Apocalipse 8, para a gente terminar. São textos paralelos, porque está lá na frente, fica parecendo uma coisa depois da outra. Veio outro anjo, versículo 3, e pôs junto ao altar tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que se oferecesse com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, o que foi o resultado das orações dos santos foi lançado sobre a terra, que é as pragas que os 2 testemunhas têm o poder. Que as 4 trombetas vão falar das pragas que são, que nós já vimos aqui, que é a terça parte da erva verde, a terça parte do mar, a terça parte dos fontes do rio de água doce, a terça parte do sol e das estrelas.
É isso que eles vão estar orando e vão estar acontecendo. Por quê? Para o testemunho deles não seja impedido e para que também seja comprovado com sinais e milagres. Agora, quando acabar, aí a besta que sobe do abismo, aí nós vamos falar semana que vem. Aí vai aparecer. A primeira vez que aparece a palavra besta aí no Apocalipse 11. Deus vencer e os matar. Depois que acabou o testemunho, 3 anos e meio, aí Deus vai permitir que eles sejam mortos, vão ser martirizados. Eles não vão aceitar a marca da besta. Aí eles vão testemunhar com a própria vida. Então é assim que a primeira parte do Apocalipse 11, que é o famoso 2 testemunhas, é isso. Deus vai levantar um povo poderoso para pregar o evangelho do reino e testemunhar as nações. E aí virá, aí faz, e quando falou Mateus 24, e aí então virá o fim dura 3 anos e meio finais. Parece que fim é um momento, né? E então virá o fim. Só que continua em Apocalipse 24, Mateus 24, 15. A abominação da desolação será colocada no lugar santo. Conforme Daniel, é na metade dos 7 anos. E é na metade dos 7 anos que a besta que sobe do abismo. Mas o abismo é aberto onde? Na quinta trombeta. Mais um motivo que é a metade, entendeu? Lembra que o caiu na quinta trombeta que é aberto o abismo? Aí que o besta. Então ela só pode subir lá quando for aberto o abismo. Enquanto não for dada a chave para aquele anjo que caiu, então aí havia caído. Aí nós vamos juntar o Apocalipse 12 com o Apocalipse 11 e com as trombetas. Aí consegue ter uma visão maior do Apocalipse. Havia caído para não ficar aparecendo. E ele caiu lá no Apocalipse 12, mas não é depois do 8. É porque profetiza novamente. Por isso que o 10 é muito importante. Conta de novo a história, acrescenta detalhes dos personagens do que eu já falei até agora. Então, sorte de pragas e as 4 trombetas. E aí quando acaba a quarta trombeta, não é aberto o abismo, aí sobe. Então mostra que é na metade, que a quinta trombeta é na metade, os 1.260 dias, 42 meses. Então é isso. Denso. Mas a gente vai indo. Mas quando eu fazer o paralelo, assim, o gráficozinho, vai firmar mais. Mas porque não tem, ficou um povo aqui durante 1.260 dias e o dragão, e quando o dragão lança um rio para tentar pegá-los, só fala que a terra ajudará. O que é a terra e o rio, não sei. Mas que o dragão não consegue fazer nada com eles durante 1.260 dias, não consegue. Aí o que ele faz? Ele para sobre a areia do mar e invoca a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Vê que combina o 11 com o 12? E combina com o Apocalipse, com a quinta trombeta. É nesse momento da quinta trombeta que sobe o abismo. O abismo é aberto. Então é isso.